último ponto que eu queria tratar, né, como eu disse aqui, eu não estou realmente ensinando esses assuntos, aqui tem muitas mais questões para a gente levantar sobre esses pontos, mas simplesmente dando uma notícia para vocês de que existe isso, tá? E quem tiver interesse em lógica, dê uma olhada no livro de Mortari sobre, né, nos capítulos sobre identidade e sobre funções, tá? Porque a gente não vai ter tempo quer dizer, até teria tempo, eu poderia dedicar essa semana e a próxima para a gente aprender isso, mas eu penso que essa semana vocês estão mais preocupados com a prova, né? Então vai ficar aqui só para depois da prova, dê uma olhada ainda aqui para ver se vocês têm interesse e pegar lá o livro nessa parte, tá? Então a segunda parte aqui é sobre funções, né? A gente também pode usar funções em cálculo de predicados de primeira ordem, né? Tomara que vocês tenham visto lá a aula sobre teoria dos conjuntos e funções. Eu falo um pouco de funções, alguns requisitos, né? No geral, a função é uma operação que você prover essa operação alguns argumentos, ela retorna um objeto, né? Retorna um indivíduo. Então a função soma, por exemplo, você tem aqui tem x, mas você tem a função soma em matemática. Mas assim, a gente poderia uma soma de x com essa função com dois números, ela fosse soma de um, né? E a gente pode utilizar funções em lógica em cálculo de predicados no papel de termos, né? Então suponha que a gente quisesse formalizar a seguinte sentença: os pais de Pedro, Carlos e Denise são filósofos, e Pedro e Carlos e Denise também, né? Então vamos imaginar que a gente tem aqui P para Pedro, P minúsculo, né? Czinho para Carlos, Dzinho para Denise, né? Na verdade aqui embaixo, né? E a relação P, né? Que é a relação x é pai de y, né? E F para F é filósofo. A gente teria que formalizar da seguinte maneira: existe um x que é pai de Pedro e esse x é filósofo. Existe um x que é o pai de Carlos e esse x é filósofo. Existe um x que é o pai de Denise e esse x é filósofo. E além disso, Pedro é filósofo, Carlos é filósofo e Denise é filósofo, né? Você pode ver que acaba gerando uma fórmula bastante complicada para algo bem simples, né? E na verdade seria mais complicado ainda se a gente ainda quisesse garantir que Pedro, Paulo e Denise, Carlos e Denise tem só um pai cada um, né? Então nesse primeiro caso, para cada um desses três primeiros conjuntos, a gente ia ter que escrever assim, né? Existe um x que é o pai de Pedro, e para todo y, se y é pai de Pedro, y é igual a x, e x é filósofo, né? A gente teria que fazer aquela análise lá da descrição de afinidades de Russell para cada uma dessas conjuntos, ia dar uma fórmula gigantesca, né? Outra alternativa, né, seria de novo pegar e usar constantes, né? Não, vamos pegar aqui uma constante P1, que é o pai de Pedro, né? Sei lá, C1, que é o pai de Carlos, e D1, que é o pai de Denise, e fazer uma fórmula assim: P1 é filósofo, D1 é filósofo, blá 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 blá, né? Primeiro que isso aumenta o número de constantes, e o problema maior não é nem esse, o problema maior é que tem uma perda de informação aqui. A ligação entre, por exemplo, o pai de Carlos, né, que seria o C1, e a relação entre Carlos, que seria o C, e o pai de Carlos, que seria o C1, ela ficaria escondida. Espera aí, deixa eu segurar os cachorros aí, né? Então também não seria uma solução muito boa. Há como resolver isso, porém? Um modo simples e elegante: o recurso a símbolos funcionais, né? Em que todos os seres humanos, por exemplo, a expressão o pai de x representa uma função, né? Perceba que isso aqui é importante. Se a gente está num universo que só tem seres humanos, né? Tem que tomar sempre cuidado e restringir nosso universo da maneira correta. Se a gente tiver números no nosso universo, o pai de x não é. Até que vai ser uma função, porque a função é uma função parcial, talvez. Mas, né? Mas não, assim,
estrito senso não seria uma função, porque funções são funções totais, seria uma função parcial. Mas se eu tivesse, sei lá, no meu universo humanos que não tem pai, algo desse tipo, ou humanos que têm dois pais, não seria uma função, porque lembra que a função ela só pode associar um indivíduo a cada indivíduo, né? Então, se a gente está no universo correto em que dos seres humanos a expressão o pai de X representa uma função que associa a cada indivíduo X um único indivíduo, né? Vamos dizer aqui o pai biológico de X. Então, se a gente usar a função a letra F, perceba que aqui é o F minúsculo, tá? Porque isso aqui não é uma propriedade, isso aqui é uma função. Para representar essa função, o pai de Pedro pode ser formalizado da seguinte maneira: F de P. Então perceba que isso aqui é um F minúsculo, porque é uma função. Se fosse um F maiúsculo, seria uma propriedade, né? Não estou dizendo aqui que Pedro tem qualquer propriedade. Eu estou usando uma função que alimentada por Pedro retorna o pai de Pedro, né? Então essa função aqui, ó, F de P, é um indivíduo. Vamos dizer que o pai de Pedro seja José, retorna. Certo? Então essa construção FP ela é usada na posição de termo, não na posição de propriedade. Então o resultado FP é um termo que se refere a outro indivíduo, o pai de Pedro. Podemos dizer então que o pai de Pedro é filósofo escrevendo simplesmente FP, né? Esse aqui é o pai de Pedro, essa função retorna o pai de Pedro, e eu estou dizendo desse indivíduo que a função retorna que ele é filósofo. Então, voltando àquela sentença 12, usando agora o símbolo funcional F, ficamos finalmente com a seguinte formalização, bem simples. F de P, né, o pai de Pedro é filósofo, o pai de Carlos é filósofo, o pai de Denise é filósofo. Pedro é filósofo, Carlos é filósofo, Denise é filósofo. Essa é uma maneira muito mais simples, econômica e elegante de fazer as coisas, né? Especialmente porque a conexão entre Pedro e seu pai, por exemplo, ficaria bem representada. Então, isso aqui é o que eu estava falando. Contudo, devemos ter cuidado ao introduzir um símbolo funcional, de que ele de fato represente uma função no universo do qual nós estamos falando. Por exemplo, a expressão em português o filho de, isso aqui não representa uma função, porque às vezes a pessoa tem mais de um filho, né? E você não pode ter uma função que retorne dois indivíduos, né? Que seria ambíguo, sei lá, seria estranho, né? Então, o filho de X não denota função, pois se é aplicado a um indivíduo que não tem filhos, não vai retornar ninguém, né? E aí poderia ser uma função parcial, mas aqui funções estrito sensu são funções totais, né? Ou pode denotar mais de um indivíduo, né? Isso aqui quer dizer, não denotará univocamente. Do mesmo modo, a expressão pai de X e mãe de X, que denotam funções no universo dos seres humanos, não mais o fazem se o universo contiver coisas sem pai nem mãe, como mesas, cadeiras, gatos e raiz de 2. Então tem que tomar sempre cuidado. Alguns exemplos de função binária são a soma, né? A soma é uma função. Você alimenta a soma com dois indivíduos, ela te retorna outro, né? Então a soma de 2 mais 3 é 5. E por isso que a gente coloca aqui, ó, 2 mais 3 é igual a 5. E aqui a gente está usando os nossos dois novos integrantes do cálculo de predicados. A gente está dizendo o seguinte: se eu aplicar a função soma a 2 e 3, é igual ao 5. Né? Isso aqui é uma identidade. É uma fórmula de identidade. O produto de x e y, né, também é outra função. Se a gente está falando de números naturais, né? Se a gente estiver aqui falando de pessoas, isso aqui não são funções, porque a soma de Danilo e, sei lá, Catarina, sei lá quem é Catarina do Carver Rosa, que nem existe, não é nada, né? Não é definido para isso. Então, tem que tomar cuidado, como eu disse, com o domínio. Para dar mais alguns exemplos de como os símbolos funcionais facilitam as coisas, imagine que você tivesse que escrever a expressão matemática para todo x, para todo y, né? X mais y é igual a y mais x, né? A soma não importa a ordem. X mais y é igual a y mais x. Se a gente fosse escrever isso em cálculo de predicados, com funções, a gente escreve exatamente assim, com funções de identidade.
Agora, se a gente não tivesse funções, a gente ia ter que ter uma relação ternária, a soma de x e y é z, e escrever da seguinte maneira: para todo x, para todo y, para todo z, para todo w, se a soma de x e y é z e a soma de y e x é w, então z é igual a w, né? Seria muito mais complicado, mas essas duas sentenças aqui dizem exatamente a mesma coisa, tá? Então é isso, gente, olha só. A introdução desses dois novos tipos de fórmula no cálculo de predicados de primeira ordem tem consequências, tá? Então a gente vai ter que ter novas regras para tableaus, regras que dizem respeito à identidade, regras que dizem respeito a funções. A gente vai ter que ter novas regras para dedução natural, regras para identidade, regras para funções, certo? Mas você tem essas regras bem definidas, você tem esse cálculo de predicados de primeira ordem com funções e identidade, ele também é completo e correto, tá? Convido aí quem tiver interesse, quem se interessou que se interessa por lógica e quem se interessou por essas novidades aí na nossa linguagem do cálculo de predicados, que realmente dê uma olhada no livro, né? Porque eu achei que não tinha muito ponto de eu fazer isso aqui muito pormenorizado, porque eu não estou achando que muita gente vai ver. A verdade é essa, tá? Acho que vocês estão preocupados com a prova, mas eu não poderia deixar de falar disso, porque isso daqui é um assunto importante, né? Porque, por exemplo, tem aplicações para filosofia da matemática, né? Vai ter um curso aí semestre que vem de filosofia da matemática, então para sei lá, os axiomas de Peano, para o teorema de Gödel, essas coisas são importantes, os teoremas da incompletude de Gödel, e também para a filosofia da linguagem, como eu falei, da análise de Russell das descrições definidas. Tá bom, gente? Então a gente se vê aí. Boa sorte na prova quinta. Abraço.